Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você que está aí assistindo esse vídeo, mas eu sou Ali Prando, sou responsável pelo Mix Talks, dessa edição do Festival Mix Brasil, o maior festival sobre gênero e sexualidade da América Latina. E a mesa de hoje é intitulada Brazil is Burning, o poder da cultura ballroom. O ballroom é uma filosofia de vida, um movimento cultural, uma festa, uma dança, uma verdadeira convocação performativa. A partir de minorias como pessoas trans, negras, latinas e caribenhas, a cultura ballroom surgiu para proporcionar ambientes seguros às pessoas marginalizadas e invisíveis aos poderes hegemônicos, ganhando cada vez mais força globalmente, assim como os contornos de manifestação artística e social. Qual pode ser o legado do ballroom no Brasil? Como essa celebração se firmou politicamente por aqui e qual a sua importância para a comunidade LGBTQIA+. A mesa de hoje segue com Ademir Correia, que é jornalista e mestre em comunicação audiovisual, Félix Pimenta, artista independente, membro do coletivo Amém e pioneiro da cena ballroom no Brasil, e Luna Akira, produtora cultural e criadora do projeto Vogue for Life. E aí, gente, vocês estão bem? É importante saber, né? Isso, já que a gente está no fim do mundo. Eu tô ótima. E você? Tô bem também. Estamos bem, né? Indo bem, né? Pois é. Eu sempre gosto, né, de perguntar como as pessoas estão se sentindo, especialmente porque para nós que somos pessoas LGBTs, eu acredito que esse momento é um momento muito delicado, né? Um momento de solidão, de introspecção, de reflexão. Então, é bom saber também. Que bom que a gente está bem, mesmo assim. Bom, eu vou começar com a nossa primeira pergunta, então, né? A cultura ballroom é uma cultura de temática LGBT, né? Que conversa muito sobre corpo, sobre sexualidade, sobre gênero, e ela teve seu primeiro ápice ali na década de 80. Há relatos de que essa cena cultural existe e resiste desde antes da década de 60, surgindo na periferia norte-americana como uma válvula de escape para a comunidade LGBT, negra, latino-americana, trabalhadoras sexuais, que sentiam a necessidade de um espaço onde elas pudessem ser elas mesmas, e quem mais também elas desejassem ser, quem mais elas pudessem ser. A primeira pergunta é: qual é a importância da cultura ballroom para minorias e dissidências? Bom, eu gosto sempre de falar, né, de começar todas as respostas antes de falar sobre a comunidade ballroom. É importante a gente falar que ela conta a história das pessoas negras. Ela é uma movimentação afrodiaspórica, né? Para além do movimento artístico-político, ela é uma movimentação afrodiaspórica dentro dessa estrutura de preservação da intelectualidade preta, da tecnologia trans preta, travesti preta. Então, ela conta essa história, né? Ela é muito importante para contar esse viés de pessoas, de corpos não normativos, de pessoas não normativas. E passando por todas as camadas, né? Ou toda a história da movimentação preta, e aí a gente fala das pessoas negras dos Estados Unidos,
é muito importante ter a comunidade ballroom, porque ela conta essa história, né, de corpos que viviam à margem em diferentes épocas, e que a gente consegue entender essa história de acordo com esses estudos dos anos, né, que vão se passando, né, alguns momentos importantes, desde o início da comunidade ballroom, né, até o começo da comunidade house ball, e aí o que a gente tem hoje, como que ela também adentrou diversos espaços, né? Então, ela é muito importante por contar essa história, ou essas histórias, e dar essa outra possibilidade, né, de existência e de protagonismo. O poder de estar à frente, poder escolher e dar visibilidade, dar voz realmente e estruturar, dar possibilidade desses corpos, né, que viviam às margens, contar essa história, estruturar essa história através desse esquema e através dessas histórias. Sim. Eu acredito que seja justo ainda pensar que a gente está falando sobre corporidades que vivem ainda às margens, né? Acho que a gente ainda tem um longo caminho para hackear. É que eu falo das pessoas que viviam às margens, porque é para lembrar das pessoas que já se foram, né? Dentro da comunidade, a gente sempre faz muito isso. Lembrar das pessoas que viviam às margens e que a gente ainda, infelizmente... Mas aí é importante falar de diferentes contextos, né? Por exemplo, eu falo do contexto aqui no Brasil, diferente contexto de pessoas marginalizadas nos Estados Unidos, no México, né? Em outros países. O corre ainda continua o mesmo, ainda continua bem difícil por diversos pontos, né? Sim, definitivamente. Acho que a chapa ainda está bastante quente, né? Para nós que somos o tempo inteiro desumanizados, desumanizados, né? O que você acha, Luna? Qual que é a importância da cultura ballroom para você e para os nossos, talvez? Então, eu sou pioneira nacional também, da cena aqui junto com o Félix Pimenta, pioneira, junto com o Félix Pimenta. Eu sou bem feliz de fazer parte de ser pioneira junto com ele no estado de São Paulo, reconhecida nacionalmente, que é uma pessoa que, enfim, eu sempre admirei e acabei, né, por coisas da vida, tornando pioneira junto com ele da cena ballroom aqui no Brasil. Eu costumo dizer sobre minhas experiências na cena ballroom para as pessoas verem mais um registro verdadeiro do que a cena ballroom pode fazer por essas pessoas. Porque eu, como uma mulher trans, travesti, preta, que tem uma perspectiva de vida totalmente diferente do que eu esperava no meu início de transição. Eu transicionei dentro da cena ballroom, e aí eu praticamente trabalho com ballroom especificamente, tudo que ela pode me oferecer. Então, de certa forma, acaba sendo, como que as pessoas falam, um depoimento bem verdadeiro do que, enfim, do que a gente consegue com a cena ballroom. Por exemplo, arquivo confidencial da cena ballroom, né? Arquivo confidencial da cena ballroom, gente. Agora, de frente com a mas é bem interessante pensar, porque quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente pensa no distante, e a gente esquece que a gente está vivendo isso agora. Uma coisa que eu falo para a galera que está vivendo a cena ballroom agora, é que eu falo assim, gente, vocês estão vivendo com os pioneiros que fizeram isso surgir, fizeram isso acontecer no Brasil, e vocês não vão atrás de saber as informações, vocês não vão atrás de pesquisar. Porra, você está vendo a pessoa que te ajudou a viver isso performar. Você vai esperar eu ter lá os meus 60, 70 anos e não tá dançando, só tá na ball pra vir pedir ajuda ou feedback? Mas enfim. É mais ou menos essas coisas. Tipo, aqui no Brasil a gente tá vivendo isso. A ballroom faz uns 6, 7 anos. Porque eu lembro que em 2015 foi quando realmente a galera começou a saber o que era ballroom. Já tinha gente que fazia Vogue, né? Já tinha gente que já conhecia isso, mas a gente não tinha pessoas que conheciam nitidamente o que era ballroom, sabe? Então, a partir do que a gente conhece como sendo ballroom, a gente começa a viver isso. E aí foi quando eu comecei a me aprofundar nessa cena. E a partir disso, eu comecei a ver várias modificações, assim, no meu jeito mesmo, coisas que eu precisava mudar.
E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar e estar mais próximo de mulheres trans travestis com isso. Porém, um dos meus grandes medos nessa transição era esse medo de ter que ir para a prostituição, era esse receio de como as pessoas iam me ver e tudo mais. E eu recebi grande apoio da cena ballroom, de algumas pessoas específicas da cena, né? Félix foi um, Flip foi um, Macaela, Zayla, foram algumas pessoas que me incentivaram nesse processo de início de transição, que faz 2 anos e meio agora. Então, a gente tem esse início, assim, de mudança no início de 2015, mas eu tenho esse início de transição mesmo, não vou me urbanizar, em 2018, que foi quando realmente eu tomei esse processo para mim. E um dos grandes medos era isso. E aí, a partir desse momento que eu começo a conhecer mais a cena ballroom, eu começo a trabalhar com performer em alguns eventos e começo também a ser convidada para ser jurada. Porque em 2017 foi quando eu recebi o seguro-desemprego. Mentira, em 2016 foi quando eu recebi o seguro-desemprego de um trabalho que eu fazia. Fiquei 5 meses viajando alguns lugares do Brasil para conhecer a cena nacional. Uau! Entre eles, fui para Santa Catarina, fui para o Rio Grande do Sul, fui para Brasília, fui para o Rio de Janeiro, vim para São Paulo, para conhecer, fui para Minas Gerais também, para conhecer as cenas que estavam surgindo nessa época. Hoje em dia está surgindo a cena no Norte, no Nordeste, bem mais forte também do que naquela época. Estava bem pequeno, mas agora está bem maior. Inclusive, eu estava lá, há 3 dias atrás eu estava lá no Ceará, Recife e Olinda, conhecendo a cena de lá também. Então, eu gosto muito de fazer esse trabalho para conhecer as outras cenas. E são muito aí, para ver o que as cenas em cada lugar? Em cada lugar? Oi? Não entendi. As cenas são muito diferentes em cada lugar? Olha, eu acredito que sim, pelo que eu conheci, pelo que eu vejo nas regiões, o que as pessoas fazem interfere muito no que elas fazem com o Vogue, o que eles fazem com a ballroom. Porque eu costumo dizer que a ballroom ela vai para onde as pessoas precisam. E os lugares que eu visitei são lugares assim que precisam dessas discussões, porque a gente fala sobre comunidade LGBT, mas a gente sabe que a comunidade LGBT é prioritariamente feita por pessoas brancas. E quando a gente fala de ballroom, a gente fala sobre uma comunidade LGBT feita por pessoas pretas LGBTs. Então a gente está falando disso. E aí, então, quando eu vejo que essas são pessoas que realmente precisam. Eu fui agora no Ceará, Fortaleza, fiquei praticamente 1 mês lá com uma filha minha, e a Gaga, a mother da House of Kengarau, e aí eu vivenciei o que ela passa todos os dias. E aí, tipo, morando em São Paulo, tem coisas que eu já não passo por conta do... Enfim, São Paulo é uma grande capital e a gente tem algumas discussões mais à frente do que outros lugares. Tem coisas que eu passei lá que eu já não passo há muito tempo. Então, é um choque de realidade ver o que elas têm que fazer todos os dias. Então, por exemplo, eu vejo que isso reflete muito na performance deles. Então, você pega a galera performando de lá, eles fazem umas coisas que você fica, meu Deus, como assim? E eles vivem aquilo lá 24 horas. Né? Tem a Machela Kengarau, que eu acho muito engraçado, que enquanto tá tocando música, ela tá dançando. Ela é uma pessoa trans não binária. Ela tá dançando assim loucamente, como se não houvesse amanhã. E é muito incrível ver isso pelas dificuldades, porque você começa a conhecer a particularidade de cada um. Cada coisa que cada um passa reflete naquilo que eles estão fazendo. Então, Ballroom Vogue é o que a galera faz no seu dia a dia, no que elas fazem no seu dia a dia. E é muito bacana ver isso. Então, cada cena tem sua peculiaridade. Rio de Janeiro tem a sua, São Paulo tem a sua, e é muito interessante ver isso. Eu tô falando mais do Nordeste porque foi um lugar que eu estive mais recentemente. Estive nos outros também. Eu morro de vontade de conhecer a cena LGBT do Nordeste, especialmente porque as drags que eu mais tenho admirado aqui do Brasil são de lá, né? Sei lá, quero muito. Me levem para o Nordeste. Inclusive torçam, que tem uma filha minha no Glitter e uma filha minha no Purpurinadas. Então torçam por elas. É isso. Glitter lendário. E o que você acha, Ademir? Bom, depois do Félix e da Luna, gente, não sei nem como contribuir, mas vamos lá.
acho que tem uma questão que é muito interessante quando eu comecei a pesquisar, né, a cultura ballroom e entender um pouco esse acontecimento dessa cultura. Para mim ficou muito claro que a exclusão ela é um projeto político tão ou mais forte quanto a inclusão, né? E aí, para mim, a cultura ballroom ela sempre foi uma cultura de inclusão. Então, e ao mesmo tempo, ela era uma força de existência. Assim, quando a primeira vez que eu me deparei com essa ideia foi no The Queen, o documentário, né? Que mostra a Pepper LaBeija de 68, e depois eu cheguei no Paris is Burning. E aí eu comecei... Primeiro eu me dei conta de que eu nunca tinha visto aquelas vivências, o que não era exatamente só uma falta minha, mas era uma falta de não representação. E depois eu comecei a entender que era um movimento de força de existir. Então, aquelas pessoas, que é um pouco o que a Luna falou, né? O movimento LGBT liderado por pessoas brancas, o movimento LGBT liderado por pessoas pretas, por pessoas que têm outros níveis de discussão, outros níveis de vivência, de experiência. E aí a cultura ballroom, ela me impactou nesse sentido, assim, no sentido de eu entendo essa vivência, eu ficava super me questionando por que a cultura ballroom era vista como uma subcultura, até que eu entendi que, na verdade, ela era vista de fora como uma subcultura, porque, na verdade, ela não fazia parte do mainstream, e essa era uma das discussões que ela trazia além da existência. Então, para mim, hoje, eu vejo muito isso. Ela fez esse caminho que é existência, resistência, e hoje ela tem essa força de você se representar. Então, ela tem essa força do protagonismo de se eu não vou me representar, se ninguém vai me representar, eu mesmo me represento. Eu acho que essa é a grande evolução, né, dessas performances, dessas vidas, desses grupos, dessas comunidades, não só no Brasil, mas também no Brasil, e acho que isso é o mais interessante, assim, e aí, para mim, hoje eu vejo uma performance de alguém e eu tenho a total noção de que tudo que eu vivo ou aonde eu me inseri é uma construção, e para mim essa é o resultado da cultura ballroom. A partir da cultura ballroom eu questiono toda e qualquer frase que diz, mas é assim mesmo. Não, isso foi construído para ser assim, isso não é assim. E aí, para mim, a grande contribuição na minha vida, na minha pesquisa, no que eu acredito dentro do que eu vivo, a desconstrução é possível e existe um mundo em que é possível viver, em que é possível estar, em que é possível questionar. E aí, você também está lidando com a vida dessas pessoas, né? Eu acho que isso é o mais forte, isso é um modo de viver, é um modo de se colocar no mundo, é um modo de provar a própria existência, porque a gente está falando também de um produto cultural, né? Sim. Não só da formação da cultura, mas também de um produto cultural, de um produto que vai para outras pessoas que estão exatamente inseridas, e aí entra dentro de toda uma questão de cultura pop, que chega na Madonna, que chega em vários outros artistas que também tiveram essa aproximação com a cultura ballroom. Para mim é isso, assim, falei muito, mas é isso. Assim, para mim é resistência, existência e questionamento total. Depois da cultura ballroom, ainda bem, nada é como deveria ser, porque na verdade não é só uma construção. Justíssimo. Justamente, você estava falando aí sobre a Madonna, né? A Madonna, ali pelos anos 90, na fase do Like a Prayer, Bond Ambition Tour, Vogue, ela estava flertando bastante com a cultura ballroom, e acho que hoje em dia a gente tem outros produtos culturais, né, que bebem muito na cultura ballroom, que representam uma cultura ballroom. Acho que a Lady Gaga, no contemporâneo, né, também flerta muito com a estética do ballroom, dos club kids e tudo mais. Ao mesmo tempo, também, a gente tem a série Pose, do Ryan Murphy, onde ele fez a sua redenção, né, depois de criar uma personagem trans lá em Nip Tuck, que tinha uma narrativa duvidosa, questionável. Nessa série em Pose, ele cria uma narrativa inclusiva, de fato, né, onde as pessoas trans são protagonistas. Eu, aliás, adoro Pose, é uma das minhas séries favoritas que eu vi recentemente. Ao mesmo tempo, a HBO também
acabou de produzir Legendary, né? Acho que vocês viram também, eu amava aquilo era maravilhoso, né? E algumas marcas também têm flertado, né, com a cultura ballroom, como a Gucci, que fez alguns comerciais recentemente com as pessoas dessa cena. E aí, nesse sentido, eu fico querendo entender, vocês acham que é possível que a cena do Vogue e a cultura ballroom sejam cooptadas pelas mídias hegemônicas? Quais são os riscos e como a gente enfrenta esse processo de cooptação para que essas representações não sejam embranquecidas e também não sejam elitizadas? Esse é o grande babado, né? Aquilo que a gente sempre conversa, e a gente sempre conversa com a Ballroom, porque é uma questão, né? De tudo, obviamente, de tudo que a gente falou antes, assim, da primeira questão, a gente já tem já tem uma resposta, né, sobre a Ballroom. Mas eu gostaria de pegar um adendo aqui, quando a gente começa a falar sobre quando a Ballroom, quando o Vogue começa a chegar no mainstream de registros, e aí eu vou pautar sempre, e é importante porque, de uma maneira muito suave, as pessoas negras são sempre muito apagadas durante a história, e isso até mesmo entre as pessoas famosas, que hoje a gente consegue ressignificar. Mas, nos meus estudos, quando a gente fala de ballroom, também na comunidade em si, eu sempre falo que antes de 1990, antes de Vogue da Madonna, existiam outras mulheres pretas que já trabalhavam, que já colocaram o Vogue, e já existiam Voguers performando em clipes, né? Antes da Madonna já existia a Janet Jackson, que já tinha colocado em 2 clipes, já tinha Voguers, já tinha a Queen Latifah, a Judy Walkley, pessoas que estavam mais também envolvidas com a comunidade ballroom, envolvidas com Voguers também. E aí eu sempre falo que essas cantoras, por uma questão racial, né, de limite, elas só não tiveram grande sucesso porque elas eram brancas. Elas só não são lembradas porque elas não eram brancas. E aí é importante a gente lembrar desses artistas que já contribuíam, que já estavam envolvidos com a comunidade ballroom, com os Voguers, né, com o Vogue, antes dos anos 90, né? O Willie Ninja já havia participado antes do Malcolm McLaren, nos clipes da Janet Jackson, nos clipes da Queen Latifah, e entre outros também, assim como falar de Mohammed. Então, da gente pegar essa história que já nos anos 80, o Vogue já estava ali, entrando nos clipes, já estava presente entre várias peças, e aí realmente o boom no começo dos anos 90, e aí a gente tem algumas épocas em que ele acaba voltando, né, para o comercial, porque é importante a gente falar que o comercial ele tem um tempo. Então, você consegue uma fama, a sua fama, no momento do boom, ele dura algum tempo. Pode ser que ele dure 2 anos, pode ser que dure 1, pode ser que dure 3 meses, e a gente nunca sabe. E aí, a partir dos anos 90, realmente a comunidade ballroom viu, depois do boom do Vogue, do clipe, achando que realmente, muitas pessoas achando que realmente iam conquistar certas coisas, e viu que realmente, por conta da sua estrutura ballroom, falar que, independente da gente chegar no comercial, da gente fazer clipe ou não, dos artistas olharem pra gente ou não, a nossa comunidade precisa continuar, a gente continua. A gente sempre vai estar aqui. Só que com um olhar muito mais rígido sobre como que as pessoas vão chegar e vão olhar. Tanto depois com críticas sobre o próprio Paris is Burning, sobre críticas do próprio Vogue, como a Madonna se utilizou do Vogue, como outros artistas se utilizaram, né? E aí tem no início dos anos 2000, é importante também falar, que o cenário das danças urbanas também contribuiu muito para que o Vogue e a comunidade ballroom também se espalhasse. Então, conforme os eventos das urbanas ganharam grandes estruturas, e aí isso junto com a internet e também junto com os canais de vídeo, eu sempre falo que eu conheci o Vogue por uma pesquisa de YouTube, por uma pesquisa dos primeiros canais de vídeo, então de busca, né? Então, eu comecei em 2006, e aí eu comecei pesquisando, porque todo mundo já estava falando por dentro da comunidade das danças urbanas, entre o Wacken, Vogue, e aí eu comecei a pesquisar o que era Vogue, e aí eu fui chegando em vários vídeos. Então é importante a gente falar também desse boom das danças urbanas dos anos 2000,
e também dos vídeos, dos canais de vídeos, principalmente no YouTube. E aí, eles têm um grupo que fez uma grande diferença para a performance até hoje, que é o Vogue Evolution, que foi o primeiro grupo, né, de Vogue, também da história da Ballroom, e o primeiro grupo de Vogue a chegar numa grande emissora da MTV, a conseguir chegar próximo ali da final, e por existir cotas ali que dificilmente, um grupo totalmente preto, com a Leomi, com o Dashawn, com o Pony, Prince, o Marshall, se não me engano, e que aí existiam pessoas pretas, gordas, trans, afeminadas, latinas, presente em um grupo só, e que aí traz mais informação sobre o que era o Vogue, porque até antes as pessoas, quando a gente buscava Paris Burn nos anos 2000, era tudo quebrado, eu, por exemplo, não entendia nada de inglês, assim, pouquíssimas coisas, então, quando você baixava os vídeos, eram pedaços, e aí tinha que ficar juntando e entender as cenas que tinham, né, de Vogue. E aí o Vogue Evolution, ele explica, por exemplo, o que é Vogue Femme, porque não tinha no Paris Burn Vogue Femme, né, e Vogue Femme, eles são uma grande proporção nos anos 2000. E aí eles explicam o que são os elementos. E aí as performances do Vogue Evolution também começam a mudar as performances no mundo todo, de acordo com o que eles viam no Vogue Evolution, né? E aí juntando os cenários das urbanas, junto com essas informações dos vídeos, o Vogue Evolution dá um outro boom, assim, para a comunidade ballroom, para o Vogue, que chega de novo em outros clipes, chega de novo em outros artistas, e aí a gente, enfim, chega hoje, né, no que a gente tem, principalmente pelo Legendary e Pose, que são as peças mais atuais, a gente pensa como que as pessoas estão lidando com isso, né, e a gente, dentro da comunidade, hoje com a comunidade ballroom aqui no Brasil firmada, a gente tem esse trabalho de conversar, e a aluna pode, né, complementar, a gente tem esse trabalho de conversar com a galera sobre, primeiro, como que a gente vai estar presente, né? Quem são as pessoas que vão chegar na comunidade para pegar informação, para contratar a gente, para não tirar a gente de bobo, para não pagar pouco, para pagar por uma atividade, porque a gente detém, né, esse poder intelectual, assim, dessas pesquisas e também das nossas performances. E como que a gente vai lidando também com a galera mais nova que vai chegando e que vai se encantando, né? Depois de Pose, por exemplo, surgiram muitas houses, né? A galera se identificou muito, se encantou. E aí a gente acaba ficando nesse lugar de mediação mesmo. A gente vai conversando com a galera, né? Tendo esse lugar de mediação, tanto com as pessoas que querem contratar, que querem levar o Vogue, que querem ter essa performance, quanto as pessoas que querem adentrar a comunidade ballroom. E aí a gente fala, olha, então, ballroom é isso, é isso, é isso. Você quer fazer o babado? Então você tem que fazer acontecer, mas ó, você precisa de tempo, porque ballroom é sobre tempo, contribuição e tempo. Você não pode chegar no dia pra noite arrasando, batendo no peito, porque você não vai conseguir, a galera já vai dar uma parada e falar, então, né, quem é você, de onde você vem. Então, primeiro você tem que esperar as pessoas ali, ó, sabe aquela pessoa ali? Ela é pioneira. Sabe aquela ali? Ela é legendary. Sabe aquela ali? Então, você tem que saber o que você está fazendo. Qual que é essa categoria? Então, tem vários babados aí que a gente precisa falar, porque a galera já chega com toda uma atenção, sabe? Enfim, eu tenho os outros pensamentos, principalmente sobre Legendary, mas aí eu seguro para falar depois. Justo. Você estava falando de uma questão que eu acho que é muito delicada e é muito cara, para mim, pelo menos, assim. Eu tenho pesquisado, trabalhado com gênero e diversidade, principalmente a partir da lógica pública, né? Mas às vezes algumas empresas tentam contratar. Você não pode me dar um workshop de 2 horas para a gente aprender a lidar com gênero e diversidade? Eu sinto que as pessoas pensam que pessoas LGBT são latas de ervilha, sabe? E aí você fala assim, tá, eu consigo fazer isso aí que você quer que eu faça, mas o cachê é tanto, né? Nossa, mas tem que pagar, a gente está dando voz para vocês, a gente está dando espaço. É muito bizarro como funciona a lógica heteronormativa, né? Pessoas sexuais não conseguem simplesmente saírem do centro do universo
Tenho muito essa sensação, assim. E... É a Magenta Cash, né? Só porque, né? Isso se reproduz mesmo na cena do voguing, do ballroom. Deve ser um puta problema, né? Você instituir aquilo e justificar enquanto uma tecnologia política, enquanto arte, enquanto algo que a gente produziu, né? Que são os nossos saberes, como você mesmo estava dizendo. Porque as pessoas que detêm esses lugares de escolha, né? De poderes, de curadoria, essas pessoas nos enxergam, isso para fora também da ballroom, pensando até no contexto das urbanas, e aí pessoas que estão fora desse contexto da branquitude enxergam como precarizados. Eles olham pra gente e imaginam que a gente não detém informação, que a gente não detém conhecimento, que a gente não sabe quais são os valores de cachê, que a gente não conhece uma gama, que a gente não poderia fazer um trabalho de curadoria, né? Que a gente não conhece muita coisa. Então eles já jogam com o lance desse lugar mesmo de a gente vai ter visibilidade, vai ter lanche, vai ter isso, já conheço muito tempo antes mesmo da ballroom. E é bizarro, até hoje a gente vê assim, proposta de contrato, nem contratação, né? Porque aí tem até proposta de participação com esse discurso, né? De visibilidade, como se eles já estivessem dando uma grande oportunidade. E eles não imaginam que nós já somos profissionais, né? Eles já não imaginam a gente como produtores culturais, eu, Akira, como curadores, como performers, como professores. E aí eles chegam para a comunidade como se a gente, né, estivesse chegando agora como se fosse um grande... Eu preciso formar meu portfólio, sabe? Então, eles imaginam isso. Só que eles não sabem que a gente já tem várias e várias histórias, já uma caminhada, né? E que a gente sabe o valor do que a gente sabe, do que a gente produz. Uhum. O que você acha de tudo isso aí, Luna? Vocês estavam falando aí, passando um filme aqui na minha cabeça, que a gente fica assim, respirando fundo, relembrando de várias coisinhas. Esse povo acha que a gente paga para cuidar desse cabelo com comida, com troca de favores. Gente, não é assim. Primeiro vamos pagar, né, os profissionais, né? Assim como você está ganhando, né? Então, se você está vendo essa live, essa gravação, saiba que se você for chamar um de nós para estar trabalhando para você, pague, tá? E assim, para estar falando sobre... enfim, diversidade, essas coisas, é uma coisa que você exerce no dia a dia. Não é uma coisa que você vai aprender em 2 horas, gente. Meu Deus do céu. Não se aprende isso em 2 horas, tenho certeza. Tem coisa que eu tô aprendendo até hoje, tá? E olha que eu... Exatamente, olha aí que a gente tá na luta todo dia, e ainda tenho que aprender. Ai, gente, é cada uma que me aparece, enfim, né? Chegado o momento de exaltação, né? A gente se exalta um pouquinho nesses momentos, né? Que a gente sabe que é difícil. Mas é engraçado pensar nos contextos, né? Tipo, contexto Estados Unidos e contexto Brasil. Porque são 2 contextos totalmente diferentes. Quando a galera de lá vem pra cá, eles não entendem o nosso contexto. Quando a gente vai para lá, né? Eu nunca fui, pretendo ir. Se alguém tiver aí quiser me bancar para ir, entre em contato, tá? É isso. E quando a gente vai para lá, a gente também estranha um pouco. Mesmo não indo, a gente ouvindo as coisas que acontecem lá, a gente já estranha. Por exemplo, você tem categorias para julgar passibilidade de pessoas trans. Então, você vai julgar quanto aquela pessoa trans se passa para uma pessoa cis, ou seja, quanto eu, mulher trans, me passo por uma mulher cis. Ou seja, aquela pessoa, aquela frase odiosa que as pessoas olham e falam, nossa, mas você nem parece. Então, seria mais ou menos isso, essa categoria. Uhum. Quando ela chega no Brasil, a gente faz toda uma retificação dessa categoria totalmente diferente. Então, e aí eles não entendem muitas vezes, porque, enfim, lá é muito binário. E aí, por exemplo... Uma coisa que eu ouvi de uma lá de fora também é que, por exemplo, como as pessoas da cena ballroom de lá querem que as pessoas ali dentro representem a realidade, mas querem que as pessoas pretas cheguem na ballroom para caminhar com traços de pessoas brancas, com traços, assim, europeus, sabe?
Isso foi um questionamento até de uma pessoa de lá de fora. Porque se você olhar, tem esses requisitos dentro de uma categoria assim, de realness, por exemplo. Que eles vão, se for mais bonito, etc., essas coisas, tem isso. E aí isso tem grande parte com essa branquitude, sabe? Tem uma frase lá também que eu ouvi, eu acho que foi até a Félix me falou, pessoas brancas aqui pra gente não é uma questão mais, porque eles, todo mundo já sabe que é uma comunidade feita por pessoas pretas para pessoas pretas. Mas quando você chega no Brasil, é outra coisa, é outro contexto. Então aqui a gente ainda está nessas discussões. Então não adianta, por exemplo, um gringo chegar aqui e jogar isso pra gente. Chegar aqui, abrir uma casa aqui e apadrinhar só pessoas brancas ou pessoas com passabilidade branca, sabe? Porque o nosso contexto é totalmente diferente. É totalmente diferente. E aí, quando você chega nesse exemplo da Madonna, que, gente, é um saco. Toda vez a gente ouve a mesma história sobre a Madonna. Gente, a Madonna não criou o Vogue, a Madonna não é a dona da Ballroom, a Madonna não é isso. A Madonna, ela simplesmente pegou uma coisa que estava existindo e como ela é uma pessoa cis branca, ela conseguiu um momento de visibilidade com aquilo. No balé dela tinha 2 pessoas que eram da comunidade. E só as 2 pessoas tiveram visibilidade. Diferente do que a série Pose mostra, a galera da cena ballroom não teve aquela visibilidade. A galera não foi para as academias chiques para dar aula. As pessoas continuaram morrendo de HIV, não, mentira, de AIDS, continuaram se infectando com HIV, as pessoas continuaram sem ter o que comer, as pessoas ainda continuaram a ter que se virar sozinha. Então, gente, o mainstream, ele vai fazer um mundo fantasioso para você. A ballroom não é esse mar de rosa que todo mundo pensa. São pessoas que vivem dificuldade todos os dias, são pessoas que têm, muitas vezes, o trabalho roubado por uma pessoa branca que nem precisa daquele trabalho porque o pai banca de tudo, sabe? Então, essa é a realidade das pessoas que vivem a ballroom, essa é a realidade do Brasil também, das pessoas que vivem a ballroom no Brasil. Eu sou uma pessoa que eu posso sair ali na rua, eu posso tomar um tiro na cabeça, eu posso apanhar a qualquer momento. Essa é a nossa realidade. Tem o My House, que ele não é muito comentado, que ele mostra uma cena onde a Davina, inclusive, ela é mother do capítulo Nova York, da casa que eu faço parte, House of West. Beijo, mother! E que mostra ela e a Tati, mulher, caminhando na rua, passa um cara, chaveca ela fala não, ele fala assim, você é homem ou é mulher? Tipo, isso é a realidade que a gente passa todo dia. Para vir pessoas específicas, pessoas brancas, pessoas que já têm dinheiro, muitas vezes roubar isso da gente. O que eu costumo dizer também é que, por exemplo, tudo que a gente vive hoje acaba sendo resultado de uma única coisa, da colonização das pessoas brancas. Por quê? Foram lá, fizeram a colonização, beleza. Começou toda aquela revolução, para as pessoas pretas começaram a produzir. O que eles fazem agora, eles comercializam de novo. Por quê? Grande parte das pessoas que contratam as pessoas de Nova York, dos Estados Unidos, para irem dar aula, são pessoas da Europa. Porque são pessoas que têm dinheiro, ou seja, aquilo que foi produzido por pessoas pretas com a escravidão, com a colonização, eles estão pegando de volta. Porque se você colocar nas referências no Google e várias outras coisas, você vai ver essas pessoas produzindo isso que a gente faz. Agora pergunta se nos comerciais eles colocam pessoas como eu, como o Félix, como várias outras pessoas que a gente conhece, que são pessoas que vivem todo dia isso, e precisam realmente, sabe? Então é bem complicado. O Félix, eu já cansei de ver várias vezes a gente conversando no privado, ele falando, ele tem que brigar com as marcas para estar colocando pessoas pretas, pessoas trans, pessoas LGBTs, pessoas não passáveis, para estar trabalhando nesses trabalhos, porque a mídia fica procurando pessoas assim... Que são passáveis. Exato, do meio deles, sabe? É bizarro como eles querem pessoas do meio deles, eles querem a diversidade, mas dentro do meio deles. Então, tipo... uma diversidade estetizada também, né? Sim, então, tipo, é muito complicado você falar sobre essas questões dentro da cena ballroom, porque elas ainda atravessam a gente aqui. Para as pessoas de Nova York, dos Estados Unidos, não é uma grande questão mais, eles falam isso. Mas nós aqui é uma grande questão, porque as pessoas que estão à frente ainda são isso.
são pessoas brancas ou com passabilidade branca dentro da cena ballroom. E isso diz até na performance. Pessoas brancas e pessoas que têm passabilidade branca já conseguiram desde cedo caminhar ou fazer algum tipo de dança, já fizeram balé, que é uma dança que, assim, ajuda muito no alongamento, que inclusive eu não tenho, queria ter, né? E aí, tipo, isso, já tem esse privilégio de ter um corpo preparado para performance. Outras pessoas, por exemplo, eu vou voltar a falar da minha filha Yagaga, que, por exemplo, ela é uma pessoa que nunca trabalhou com dança, nunca fez dança, e ela começou a dançar com Vogue. A Demo Queen também é uma outra pessoa que começou a dançar com Vogue, nunca teve contato com dança. Então, tipo, você tem pessoas pretas, pessoas não passáveis, começando a dançar com Vogue, especificamente. Então, aprendendo a lidar com isso depois de mais velha também. Então, por que eu falo todas essas questões? Para vocês verem o quanto de problema a mídia pode trazer para a comunidade. Que eu posso naquele caso, no caso da Madonna. A Madonna, ela deu visibilidade no mainstream, sim, ela ganhou dinheiro, sim, com a comunidade. Porém, a comunidade em si continuou uma subcomunidade, não teve uma visibilidade como a mídia mostra. Porque eles colocam Madonna porque é fácil ter acesso à visibilidade com esse nome. Só. Posso fazer uma meia-culpa da Madonna aqui? Eu quero fazer também depois. Sim, porque ela não desmentiu, nunca vi ela desmentir nada. Enquanto ela não vem desmentir, tá ali. Eu acho que a galera viaja muito nessas, né? De que ela criou o Vogue. Não, isso nunca. Sei lá, eu também não lembro dela dizendo isso. Mas eu tenho a impressão, assim, de que nessa época em que ela estava lá mergulhada, né, no Vogue, era muito a cena também que ela vivia, né? Com o Rosé Extravaganza e... Como é o nome do outro dançarino? Porra, eu esqueci o nome, eu sou um... Willy? Como? Willy Ninja? Willy Ninja, será que era esse? Enfim, eram alguns dançarinos que viajaram com ela na Blonde Ambition Tour, né? E, sei lá, eu acho importante pontuar também que naquela época, nos anos 80, nos anos 90, acho que a gente ainda não podia falar da espécie de pink money que a gente tem hoje, né? Onde as marcas se apropriam mesmo dos movimentos dissidentes para lucrar. Naquela época não, era o governo Reagan nos Estados Unidos, né? E a galera toda morrendo de HIV/AIDS, e o Estado não injetava, né, dinheiro em pesquisas. E nesse momento já ela era uma aliada, né? Sei lá, é claro que ela lucrou pra caramba, enfim, mas ela injetava dinheiro nas pesquisas, ela vivia mesmo aquela cena, sabe? Eu pelo menos não tenho a sensação de que de que aquilo é algo fake, assim, sabe? Eu acho que ela estava muito mergulhada ali naquele universo e tal. E é óbvio que tem outras pessoas também que estavam circulando por ali, como o Félix estava dizendo, né? A Janet e tal. O que foi, Luna? É shopping isso aí, amigo. É shopping. Porque que eu acho que é muito sempre olhar, né? Não pode não ser magenta ou pink money, mas black money. Sim. O que você ia dizer, Ademir? Que você vai fazer uma meia-culpa também? Eu queria só acrescentar uma coisa que o Félix estava falando, eu fiquei pensando, a gente é impactado, né, pela cultura ballroom através da Madonna, mas tinha também Janet Jackson, Queen Latifah, mas na verdade nenhuma dessas pessoas foi pioneira, porque a cultura ballroom não é uma cultura audiovisual, uma cultura de clube, né, e nenhuma dessas artistas que são da música pop são representantes dessa cultura, elas atravessaram essa cultura, né? Oi? Discordo. Oi, Félix. Discordo. Mas depois eu... Não, porque na verdade, assim, elas não estão na criação, né? O que eu estou tentando argumentar. Elas não estão na criação desse movimento, né? Ele não é um movimento criado pela música pop. Ele é um movimento criado por uma comunidade que está fora do mainstream, né, até o momento em que esse movimento é apropriado por alguns artistas, e alguns artistas, logicamente, contribuem para ele, mas nenhum deles está no cerne da criação desse movimento. O movimento foi apropriado pelo pop. Eu vejo dessa forma, né?
E aí, dentro de artistas pop, tem vários artistas mais representativos do que outros, com certeza. Isso eu concordo com o Nali. Acho que vocês são todos certíssimos, assim. A gente está discutindo a diversidade do movimento, e diversidade, para mim, é sempre aprender, né? Porque a gente está sempre... a palavra desconstruir, que hoje já virou meio que uma frase de Instagram, mas, na verdade, ela não é nada mais do que você sempre ficar mudando a sua opinião sobre o mundo, porque a gente está vivendo o que a gente está discutindo, né? Sim, sim. Acho que é isso. Félix, o que você ia falar? Não, é porque quando você falou da Ballroom ser um audiovisual, né, não ser audiovisual, eu entendi que depois você corrigiu, assim, você complementou. Eu acredito que é realmente nesse lance mesmo, assim, a comunidade Ballroom, e aí eu concordo também com o que você falou antes, que é também algo que eu não concordo quando falam sobre a Ballroom ser sempre essa necessidade da contracultura ou ser uma subcultura, sabe? Uhum. Ano passado mesmo, até uma pessoa da Ballroom veio falar comigo porque ele estava com problemas no TCC dele, porque a professora não estava aceitando a Ballroom como uma cultura. É o mesmo problema que o hip hop teve há anos atrás, sabe? Que o funk tem agora. Que a gente tem que ser validado dentro de uma estrutura que foi criada antes mesmo de imaginar que essa outra cultura existisse, né? E aí criou um parâmetro eurocêntrico que não consegue considerar as outras manifestações. Então a gente sempre tem esse problema. Só a partir do momento que começa a se ganhar dinheiro, ver visibilidade em ganhar dinheiro, é que as pessoas começam a considerar. E isso existem em todos os parâmetros, todas as performances pretas, né, as contribuições pretas, acontece a mesma coisa. E aí, só o lance que a gente estava falando, para complementar que a você estava falando, né, quando a gente fala da Madonna, é sobre isso, assim, de tipo, será que a gente consegue fazer um parâmetro, mesmo a gente trazendo tantos nomes, a gente falando sobre tantas contribuições, tantos outros nomes, a gente precisa ainda ficar passando tanto pela Madonna, né, sendo que a gente já sabe que ela foi apenas uma artista que se utilizou do Vogue, da comunidade Ballroom, entre aspas, no trabalho dela, e que ela continuou o trabalho dela entre outro lugar, ela não faz parte da comunidade Ballroom, porque a gente ainda continua, né, porque isso eu tô falando porque não só nessa conversa, mas em outros lugares, sempre quando a gente vai falar sobre uma reportagem, eles sempre querem colocar a imagem da Madonna, sempre querem colocar a música da Madonna, sempre querem começar falando sobre a Madonna, e aí a gente fala, mas eu falei tanto, tem tanta coisa que eu trouxe. Eu falei aqui, se eu estou falando, por exemplo, da Janet Jackson, no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu estou falando do quanto uma artista como ela não foi reconhecida, por exemplo, porque ela era preta na época, porque a MTV era racista, porque ela vetava trabalho de pessoas pretas. Simples. Tipo, é algo que a gente pode começar a falar a partir desse ponto, sabe? É a mesma coisa que possivelmente a gente vai falar sobre HIV aqui, né, na história da Ballroom, enfim, que é a mesma coisa. Quando a gente fala de HIV da história, é importante a gente pegar a Ballroom, porque ela começa a considerar corpos pretos. A gente consegue, só a partir da Ballroom, considerar que a AIDS também é um viés do genocídio preto, e como Micaela Cirino fala, e que a gente consegue contar as histórias das pessoas, dos artistas que morreram por conta e decorrência da AIDS, né? E a gente consegue falar dessas pessoas, não as pessoas que financiaram a luta e tal, mas as pessoas que estavam realmente morrendo, que foram realmente afetadas, né? Que pagaram por esse tabu até hoje, né? Uma comunidade pagou até hoje. Então, quais os outros nomes que a gente consegue falar, que a gente consegue pautar, para além, né, de uma pessoa só, e aí, principalmente com uma pessoa que não faz parte também da comunidade Ballroom. Isso também a gente pode até entrar também em outras discussões quando a gente chega nos últimos anos, da RuPaul também, que acaba trazendo falas problemáticas, né, um outro conceito, algumas drags que acabam passando algumas fake news sobre Vogue, né, que a gente chama de noggin, que o Dachau chama de noggin, e que acaba chamando deep de drop, enfim, né? Drop é deep, que é um elemento, e esse elemento tem várias assinaturas, e principalmente várias assinaturas de pessoas pretas trans.
e que aí você vai descobrindo quem que inventou. A partir de um elemento, você vai descobrindo outras histórias, né, por trás, e que possivelmente a gente não teria oportunidade de contar, né? Essa é a problemática do comercial, né? Porque ele pode contar uma outra história, assim como o Moonwalk, que era um outro nome, né, do movimento, e aí muda, e aí você apaga e deixa de contar várias outras histórias que estão sendo apagadas, né? Que foram apagadas por conta desses erros, tipo, desses aproveitamentos aí durante o tempo, e que evita de contar sobre várias outras coisas, né? Tem um teórico jamaicano chamado Stuart Hall. Ele tem um livro chamado, acho que, A Identidade na Era da Pós-Modernidade, e ele está argumentando nesse livro, ele é bem influenciado pelo Foucault, por Marx, claro, também, mas ele está argumentando nesse livro que essas identidades dissidentes, elas conseguem até transitar por circuitos do mainstream, mas elas nunca se fixam, elas sempre voltam para o mesmo ponto de alguma maneira, assim. Porque se a estrutura não mudar, não tem como, né? É sempre as mesmas pessoas a contratar, as mesmas pessoas a escolherem, a ditarem o que é, qual é a estética da vez, a gente nunca vai conseguir. Aparentemente, o corpo que institui aquela vida que vale e que não vale é sempre um corpo branco, heterossexual, masculino e cisgênero, né? E aí você começou a puxar o papo sobre HIV/AIDS, né? E é claro que a cultura ballroom tem uma relação muito íntima, né, com HIV/AIDS. No entanto, eu não gosto de pensar que as pessoas morriam de HIV/AIDS. Eu sempre digo que decorrência. HIV, exato. Mas eu sempre digo que HIV/AIDS funciona muito mais como uma tecnologia biopolítica, né? Uma tecnologia de controle dos corpos. E aí, nesse sentido, eu acredito que essas pessoas morreram muito mais de negligência do Estado, né? Margaret Thatcher ceifando as vidas na Europa, enquanto nos Estados Unidos o Reagan também pouco se importava com as vidas das pessoas LGBTs, pessoas negras, das trabalhadoras sexuais. E eu gosto de botar isso na conta, assim, do Estado, porque é o Estado quem precisa se responsabilizar por essas vidas, sabe? E aí, nesse sentido, é que eu acho que vale a pena a gente também pensar em possíveis aliados, sabe? Que estavam ali tentando financiar pesquisas, porque o Estado não se responsabilizava por isso. E aí, né, nesse sentido, também eu gostaria de entender e perguntar para vocês, como é que o movimento da cultura ballroom e HIV/AIDS se encontram e se articulam? Eles se encontram a partir dessa epidemia, né, da AIDS, né, considerar a AIDS, né, como, a partir do momento que eles entenderam a AIDS, né, como um viés político, né, como um genocídio da população preta, de novo, né, como eu falei, que a Micaela Cirino sempre usa essa argumentação, né, para a gente situar de que lugar que a gente parte quando a gente fala do HIV e AIDS. Aluna sumiu para vocês também? Sumiu. Para mim, sim. Beleza. Tá bom, só para saber. Voltou. E aí, nessa época, a comunidade ballroom, sendo uma comunidade preta, né, e latina, ela acaba sendo severamente atingida, mas muito invisibilizada ainda na história e no protagonismo, né? Porque é imaginar que existiam muitos tabus na época, principalmente sendo uma pessoa preta ainda na comunidade, era extremamente difícil você ter esse empoderamento que hoje a gente consegue falar, né? Sobre essas pessoas vivendo com HIV, enfim. E aí ela foi severamente atingida, a comunidade ballroom todo, né? As balls também foram severamente atingidas. E a partir do momento em que eles começaram a entender que, para sobreviver, eles teriam que se cuidar, teriam que repassar a informação, teriam que começar a usar, né, o discurso do sexo seguro, começar a conversar sobre testagens para as pessoas descobrirem se estavam ou não com HIV, que era também um tabu, era também uma questão. E aí começar a fazer com que a comunidade começasse a se testar, descobrir se realmente estava com HIV e tentar, pelo menos, tomar a medicação e começar a adesão, né, ao medicamento da época. O tratamento, Isso.
E aí, a gente tem esse start assim, da comunidade trabalhando junto com a GMHC, que é uma entidade dos Estados Unidos, que surge através desse movimento da luta do HIV/AIDS. E aí a GMHC, como essa agência, ela começa a colaborar junto com a comunidade Ballroom dessas testagens, desse acompanhamento. E aí uma dessas atividades que a gente tem como registrada é a House of Latex, que aí dentro desse contexto da comunidade Ballroom, a House of Latex, né, tendo essa referência do látex, né, da camisinha, da proteção, para a época, ele surge como a mesma estrutura de uma house, só que com esse acompanhamento, essa entidade, e aí tendo essa responsabilidade e essa intenção de repassar a informação sobre HIV/AIDS, sobre formar as pessoas politicamente para poder responder sobre essas questões, dentro de todos os quesitos ou obrigatoriedades e regras que você precisa ter dentro da comunidade Ballroom. Então, você precisa frequentar os treinos, você precisa frequentar todas as palestras, as conversas, estar presente, se preparar para a Ball. E aí, depois dessa da House of Latex, surge a Latex Ball. E a Latex Ball, ela existe até hoje, né? Ela tem mais de 20 anos. E é uma house que surge a partir desse momento de trazer essa tensão de luta e de organização da comunidade Ballroom para a atenção, sobrevivência, né, da comunidade Ballroom, entendendo que esse genocídio estava atingindo a comunidade Ballroom, e aí então eles descobrem esses meios. E aí, a partir disso, a comunidade Ballroom começa a se organizar e a negociar também diversas questões com outras entidades de saúde, né, dos Estados Unidos, que lá o sistema é diferente, então você tem diversas entidades que injetam esses valores, né, nas programações e conseguem financiar, por exemplo, algumas ações como as balls ou alguns programas de treinamento. Então, hoje, se você chegar em Nova York, você tem balls que são patrocinadas por essas entidades, não só a GMHC, como a HIT também, que é direcionada para os adolescentes, e aí você já tem formações direcionadas de houses e da comunidade jovem, da cena kick, com esse intuito de prevenção e de redução de danos e de estudos relacionados a HIV e AIDS. E fora as outras pessoas também que, dentro da comunidade Ballroom, que se formaram com essas especialidades e que trazem informações para a comunidade hoje em dia, né? Eu participei do House Lives Matter, que é um simpósio da comunidade Ballroom, que fala também sobre esse direito à saúde, né? Tem alguns encontros, e que fala também sobre esse direito à saúde, então conta histórias sobre a comunidade, e também de programas como programas da HIT, que tem um direcionamento específico com a cena kick. Então, eles aproveitam hoje a comunidade Ballroom para falar sobre a comunidade Ballroom e contar sobre a história da HIV/AIDS e falar sobre prevenção. Aqui em São Paulo, Akira, nós somos agentes de prevenção, né, do programa Saúde e AIDS. E a gente tem essa intenção também de trabalhar junto com os agentes, nós somos articuladores, e aí tem hoje os agentes de prevenção dentro da comunidade Ballroom, que é para atuar como pares, né, de trazer essas informações entre pares e conversar sobre as questões de prevenção. Fantástico. E você, Akira? Hello, voltei. Como o Félix falou, aqui em São Paulo, a gente faz parte do programa DST-AIDS, Programa Municipal da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, né? E a intenção desse projeto é pegar pessoas influentes em várias áreas, né, várias regiões de São Paulo, então, e tá tentando chegar a essas pessoas, porque eles têm um maior contato com as pessoas do centro, né, que são pessoas, enfim, de classe média alta,
E com as pessoas da periferia, não, porque as pessoas da periferia têm maior dificuldade de estar chegando no sistema público de saúde. E aí essa ideia do projeto é estar conseguindo chegar até essas pessoas de uma forma mais acessível e de uma forma mais íntima, digamos assim. Por exemplo, a Ballroom, vamos falar especificamente do São Paulo capital, ela atinge todas as regiões de São Paulo. Então você tem pessoas de todas as regiões de São Paulo na cena Ballroom. Então a gente faz um evento, por exemplo, no centro, vai pessoas de São Paulo, de grande capital toda, de todas as regiões. A gente faz na zona norte, vai pessoas de todas as zonas, regiões de São Paulo, e às vezes até pessoas de fora da capital, né? Então a gente tem esse grande número de alcance. E aí foi assim que esse programa acabou chegando até a gente. E aí acaba sendo até referência para outras pessoas. Daí eu cheguei a ter uma live também com o Guajá, né, irmão meu lá de Brasília. E aí a gente estava conversando sobre, foi um start para alguns projetos também. Então a gente está tendo essa articulação, por enquanto, dentro da cidade de São Paulo mesmo. Porque, enfim, né, para ser maior, precisava de uma maior articulação, que a gente ainda está nesse processo. E aí é interessante falar, o Ferenc deu uma grande entrada sobre, enfim, o contexto do HIV e AIDS dentro da Ballroom, e é bacana falar também sobre, por exemplo, a cena Kiki, ela surgiu dos encontros para falar sobre HIV e AIDS. Tem um filme chamado Kiki Movie, que ele, enfim, eu acredito que ele não tem em português, ele não tem a legenda em português, né, ele só tem fora do Brasil mesmo. E ele tem um site, se você colocar Kiki Movie, ele aparece. E aí tem a opção lá de você tá vendo ele. Não é um filme muito conhecido, mas ele fala especificamente da cena Kiki. Inclusive, muita coisa que passa lá, a gente vive aqui no Brasil. Então é bacana ver essa conexão. E aí, a cena Kiki surgiu desses encontros. Eram encontros que a galera da cena Ballroom Mainstream maior se encontravam. A galera mais jovem se encontrava também, para estar falando sobre prevenção, sobre HIV e AIDS. Faziam aquilo que a gente chama de panelaço, cada um leva o seu, e aí, bora. Né? E aí, no fim disso, eles faziam essas mini balls, e aí começou a surgir essas kickballs, que seriam coisas mais divertidas, que aqui no Brasil a gente tem de uma forma mais séria, digamos assim, né? Para as pessoas lá fora, geralmente, a cena kick é uma cena mais divertida, mais cool, menos agressiva do que a cena mainstream. Mas aqui no Brasil a gente vive mais a cena kick do que a cena mainstream, né? A gente tem casas mainstreams lá de fora, mas a gente tem as casas kicks, que são as casas nacionais do Brasil aqui. Por exemplo, a Valanx, a gente tem Kengarau, a gente tem Cazu, a gente tem a Pimentas, a gente tem várias casas kicks que são originais do Brasil. E temos as casas internacionais que são, enfim, que já têm seus 37 anos de existência e por aí vai. House of Zion, House of Ebony, e várias outras, House of Gucci, e entre outras, né? A gente conhece várias delas pelo Pose e várias outras séries também. E aí é muito interessante ver isso. Exatamente. E aí é muito interessante a gente ver esse surgimento desses encontros. E é uma coisa que vem crescendo e muitas vezes ela acaba sendo maior do que a cena mainstream. Porque você tem uma movimentação local, é uma movimentação do local em si. E aí, só voltando também numa questão aí que a gente estava falando dos artistas, que daí a gente estava falando e veio uma curiosidade na minha cabeça, que enfim, geralmente as pessoas não sabem, né? Mas, por exemplo, a marca de maquiagem da Rihanna, acho que é Fenty o nome, né? Fenty, ela patrocinou ano passado a Ball da Miyake Mugler, não sei de quantos anos, ela patrocinou a categoria Face. Para quem tinha o rosto mais bonito, com certeza eu ganharia, né? Mas com o valor de $10 mil para quem ganhou a categoria. E para a categoria Female Figure, onde caminhava mulher cis, mulher trans, travesti e drags, você tinha $5 mil de premiação para quem ganhasse. Então, tipo, eu não vi ninguém comentando sobre isso. É uma coisa, assim, que eu fiquei, assim, absurdamente. Não vi os artistas nacionais fazerem isso, sabe? Patrocinar nossas balls. Que, inclusive, eu acredito que a Thaís pode falar, mas a Glória Groove deu um apoio na Zay desse ano, né? Ela
A gente pode falar da Glória, que a Glória ajudou. A Glória ajudou nessa última, né, na Bálvera Verão, que a gente realizou sempre no verão, né, em janeiro. E ela ajudou, né, deu um suporte nessa para a Bal acontecer, e aí foi muito importante assim, essa ajuda. Já que vocês estavam falando aí sobre as drags, a minha próxima questão é justamente sobre isso, né? Ali pelos anos 90, a Butler, ela articula aquele conceito que se tornou famoso, né? O conceito de performatividade, e aí ela faz um elogio à figura da drag, já que seria essa figura que demonstraria que o gênero é artificial. É claro que, né, ele tem consequências, implicações materiais nas vidas de todos os corpos, nas vidas de todos nós, mas ele também tem uma dimensão que acontece em termos de linguagem, né? E as drags, elas estão aí justamente para mostrar isso, né? Para mostrar que o corpo pode ser uma tela que pode ser pintada, reeditada, repensada, reconfigurada. Vocês acham que o movimento ballroom, de alguma forma, contribui para esse hackeamento dessa cultura tão dicotômica, tão binária de masculino e feminino, em que a gente está ainda, em 2020, inserido? E como a cultura ballroom pode hackear essa binariedade de gênero? Bom, eu posso falar só uma frase que eu ouvi, que acho que já responde grande parte. São os próprios pioneiras de fora do Brasil, que deram início a essa cultura, eles falam que seria tudo fora da ballroom é copiado da ballroom. Então você vê influência de tudo. Você vê influência de tudo da ballroom nos outros lugares. Se você buscar realmente a fundo, você vai ver. Tem poses da Beyoncé que foi tiradas da Leome, tem da... várias coisas que vocês buscarem. No RuPaul você tem várias referências da ballroom. A galera não fala, mas tem muitas referências da ballroom. Tanto que eu vejo que é uma história que se mistura. Se você for na raiz da comunidade ballroom, ela surgiu com as drags balls de antigamente, mas se você for buscar a raiz também vem de pessoas pretas na década, nos anos de 1800, que é quando um homem cis gay começa a movimentação drag, começa a fazer as festas, um dos únicos que tinha influência, e aí outros homens negros vão nessas festas e começam a se vestir do sexo oposto. Em dado momento da história começa a ser tomado por pessoas brancas, esses locais, né? E aí você também tem pessoas saindo com roupas do sexo oposto para a rua, como crossdresser, e aí você tem a criminalização disso nos Estados Unidos, aí você tem isso indo apenas para as competições e clubes, aí depois disso, enfim, você tem todas essas transformações, então acaba sendo uma coisa meio interligada. Acabou se tornando outra coisa, mas ao mesmo tempo é a mesma. Então, por exemplo, acho que a Félix, que viveu muito essa história club em São Paulo, né? Que ela não tem cara, mas ela era muito festeira. Se você buscar as coisas que aconteciam nos Estados Unidos e estavam acontecendo aqui no Brasil, estavam acontecendo as mesmas coisas, só que de forma diferente. Você estava tendo esse boom ao mesmo tempo, mas que teve um retrocesso com a pandemia do HIV/AIDS. E aí, tipo, você tem as mesmas coisas acontecendo. A única coisa diferente é que lá você tem o Vogue surgindo e que traz essa movimentação toda lá e aí cresce depois, mas você tem essa movimentação no Brasil também. Tem um filme chamado São Paulo em Hi-Fi, que muitas coisas que eu vi lá, depois que eu estudei a cena ballroom, eu entendi que estava acontecendo nos dois lugares, sabe? Então, eu acredito que as duas coisas são muito interligadas. Félix, que viveu a cena clubber em São Paulo, acho que ela sabe falar melhor do que eu, né? Porque eu não sou muito, assim, festeira. Que é uma moça quietinha. Ah, clubber. Não consegui arrastar a Kira antes para as noites aqui em São Paulo. Mas é importante, como a Kira fala, a gente lembrar que a comunidade ballroom já tem mais de 150 anos, né, considerando o começo da estrutura ballroom, né? E aí, a gente sempre imaginar que
que a gente precisa voltar, né, aos talvez 5 anos ou mais, antes, 10 talvez, a gente não imaginaria, se não fosse contado pela história da Ballroom, quanto a gente tem dessa história. Primeiro descobrir, né, até então da história mais antiga até hoje, que a gente sabe, a primeira drag, uma drag preta, das principais pessoas, né, contribuíram e questionaram as questões de padrão, como a Crystal LaBeija, foram pessoas da comunidade Ballroom, trans e preta, e a grande maioria, né, de pessoas, porque quando você assiste RuPaul, ou quando você vai em certos lugares, você vê só pessoas cis performando drag, e aí as pessoas acham que as pessoas, né, que as pessoas trans não performam drag, né, e tem até um pouco dessas falas, algumas pessoas acabam dando essas falas errôneas, assim. Sim. E aí quando você descobre, por exemplo, tem um evento dentro da semana da Black Pride, chama... Ai, peraí, tô ficando... se chama Songs for Marsha, que é em homenagem a Marsha P. Johnson. E aí é um evento onde só drag, trans, negras performam. Então, tipo assim, isso quebra qualquer questão de pessoas que falam, porque não tem poucas pessoas trans, tipo, como assim? Se até mesmo, né, nas nossas histórias, aqui mesmo de São Paulo, Brasil, a gente tem, historicamente, as pessoas trans, as mulheres trans travestis à frente dessas performances, né, como que isso é questionado. E aí a gente tem sempre essa oportunidade, né, de contar, quando através da Ballroom, porque a gente ressignifica, a gente tem esse poder hoje de ressignificar e trazer várias outras histórias, né, e lembrar que a comunidade Ballroom, ela é utilizada pela comunidade, pela estrutura cis-normativa, né, há muito, muito tempo, e não era nomeada, não era acreditada há muito tempo. Então, antes mesmo, há anos e anos atrás, que a Márcia falou, diversos atores, atrizes, performers, cantores, tiveram acesso a profissionais, e é importante vocês falarem de profissionais lá da Ballroom, profissionais da moda, de estruturas da moda. Quando a gente fala sobre camp, isso vem da estrutura da comunidade Ballroom. A gente fala da estrutura da performatividade drag, vem da estrutura da comunidade Ballroom. Uhum. Quando a gente vê isso chegando no mainstream, tomando uma outra forma, é importante a gente falar. Até mesmo, eu tenho uma referência do Michael Robertson, né, que é de Nova York, que eu considero como um pai, assim, na referência da comunidade Ballroom. Ele tem esse estudo sobre o quanto a comunidade Ballroom influenciou a estrutura de performatividade do que a gente vê da arte cis, normativa, e que ninguém sabia, sabe? De performance, ele fala desde as Kim Kardashians até a Beyoncé, hip-hop, Love and Hip Hop, que é um programa de Atlanta, que você vê a performatividade, por exemplo, dos boys mesmo, tipo, de montação, que é a referência da comunidade Ballroom. E você vê que tem tanto de profissionais que são da Ballroom, que trabalham nesses lugares, como coreógrafos, ou designers, ou maquiadores, e que contribuem para todas as performances, seja do cabelo, seja na maquiagem, seja na performance de dança, na posição, na pose, que são referências trazidas desses lugares, sabe? Então, conforme você começa a entender de onde a Beyoncé trouxe aquela caminhada, de onde a galera trouxe aquele encaixe, né, a posição couture na cintura, como que eles falam hoje, o gag, work, beat, entre outras coisas que a galera já fazia isso há muito tempo, né, que vem desse lugar e que antes não dava para se falar, né, para nomear. E aí, falando especificamente, né, da performatividade drag, eu vejo que há uns 7 anos, né, eu vejo que vem muito desse processo, considerando, né, do RuPaul, assim, do quanto tem os ônus, né, e o bônus da contribuição de RuPaul, porque as construções drags, né, são diferentes hoje, né, muito baseado numa beleza, e a gente já falou disso antes, né, da estrutura da beleza, né, do quanto se afinar o nariz e tal, de ficar
de realmente reproduzir uma beleza de uma mulheridade perfeita, né, dentro de um padrão perfeito, e que você vê pouquíssimas performatividades fora da norma, do que a gente via antes, sabe? Por exemplo, eu tenho a minha referência a Victoria Principal. Eu amo a performance, para mim, é o meu estudo a seguir de performatividade drag, a Victoria Principal, para mim, é essa referência que foge totalmente, sabe? E hoje eu vejo muito mais difícil, assim, e é uma reprodução também que a gente acaba vendo nas ball, dentro das categorias, é porque a gente vê a galera hoje mais nova construindo também essas categorias, realmente uma referência mais binária e mais perfeita mesmo, sabe? É muito difícil você ver, são poucas que você vê uma montação monstruosa. Aliás, a gente, na Ballroom, a gente consegue citar vários nomes de pessoas que tem essa construção monstruosa e essa construção também não binária, com essa referência clubber, enfim, de outras referências, né? Mas tá cada vez, eu vejo como cada vez mais difícil você ver essas performatividades fora dessa binaridade, sabe? O que tinha antes desse viés mesmo da performatividade que a gente via, e aí realmente dessa contribuição clubber, que a gente via da Festa Estranha, com São Paulo, né, com a Yala, com a Dudes, entre outras pessoas, né, assim como a Elvira, enfim, com essa outra possibilidade, né, de montação, a gente vê que para o espaço, aí voltando de novo, né, quando a gente fala de chegar no mainstream, a gente vê que vai sendo cada vez mais polido, né, então o que encaixa, por exemplo, é só a gente ver, por exemplo, a própria capa da própria matéria da Ellie, não, da Ellie presente da Ballroom, que estava presente, e aí teve uma capa agora uma revista da Vogue, que tinha as drags, né? É só você olhar, tipo, a performatividade dessas drags presentes que estavam lá, né? Muito importante, por exemplo, a presença da Marta Pantera, por exemplo. Que, aliás, é a homenageada desse ano do Mix Brasil, gente. Tô tão feliz com isso. Ela é maravilhosa. Mas a gente dificilmente vai ver, por exemplo, a Marcinha da Corinto, a Victoria Principal, a Leila Diva Black, que mesmo não fugindo tanto, mas dificilmente as pessoas falam, sabe? A gente dificilmente vai ver essas drags ocupando a capa da revista Vogue, sabe? Sendo chamadas realmente para fazer um babado. E é sobre isso, assim. Enfim, eu vou lembrando de várias coisas também. É muito babado pra gente falar. Sim, não, eu tô achando brilhante. Várias coisas passando na cabeça, assim, né? Brilhante. O que você acha, Ademir, sobre tudo isso? Ademir quietinho. Meu Deus, não sei o que eu acho. Eu concordo, o Félix falou uma coisa que eu acho muito importante, vou só complementar, que é essa ideia do mainstream polir, né, as verdadeiras manifestações das coisas, mas eu acho, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, o que eu vejo, o acesso que eu tenho à cultura ballroom, eu sempre vejo a cultura ballroom evoluindo primeiro depois dessa apropriação. Então é isso, apropriou-se de uma feminilidade de um tipo único de mulher para as drags do RuPaul. A cultura ballroom vai lá e muda. Apropriou-se de um tipo de movimento, na cultura ballroom vai lá e muda. E talvez isso seja também o que faz com que ela seja tão relevante por todo esse tempo, né? Porque é uma grande história desse movimento, dessas pessoas, e eu tenho muito para mim que é o ballroom, eu posso estar errado, mas tenho para mim, que o ballroom é sobre pessoas e lugares, então é encontrar pessoas e essas pessoas encontrando seus lugares, não só seus lugares físicos. Para mim, o ballroom, se eu pudesse resumir, se alguém me perguntasse, tomara que ninguém me pergunte, porque eu não deveria estar falando sobre isso, mas se alguém me perguntasse, essas pessoas e os lugares, assim, quem são essas pessoas e que lugares elas criaram para si e para pessoas que fazem parte da vida delas, das houses, das comunidades, dos amigos, e dessa ideia de construção familiar. E assim, eu não, até pensando em família, pensando nas houses, eu não vejo nenhum aspecto da cultura ballroom que não questione o modo que a gente vive, sabe? Porque nesse sentido é muito revolucionário para mim. A grande herança, né, da cultura ballroom, talvez o legado seja esse, né? Esse hackeamento e essa desnaturalização
de todas as normas, inclusive a norma da família nuclear, que a gente tem discutido cada vez mais aqui no Brasil, né? Que família que vale? É a família branca do comercial de margarina ou são os indivíduos que estão ali se agrupando e se cuidando uns dos outros? E aí aliás, é a nossa última pergunta, né? Desse papo que, sei lá, tá me dando um quentinho aqui no coração, tô super feliz, tô achando brilhante tudo isso. E eu queria entender o que significa a palavra família, o conceito de família para pessoas LGBTs e como isso é reeditado pelas houses do Ballroom. Só de começar, eu queria, do que o Ademir falou também, é como se sabe aquele meme que eles fazem muito da MIA, que ela tá copiando assim da Tigrona, e tá todo mundo assim olhando, né, que eu tô pra tirar dela, ela tá escrevendo assim, aí tá todo mundo olhando, é a Ballroom ali, assim, aí é a Ballroom, e aí as outras pessoas assim, tudo de olho assim na Ballroom. Então a Ballroom sempre, ela não para de criar, assim, ela não para de criar, ela tá criando sempre, e é aquele babado, né, que a gente falou de que ela não para, ela é independente por ela estar nessa estrutura diaspórica, né, de valorização das pessoas mais velhas, de que você precisa criar uma história, de que você precisa criar um caminho, você não pode chegar no oba-oba, então você não pode chegar e sentar na janelinha, sem conquistar essa janela. Então, é sobre tudo isso, sabe? Então, só vai fazer sentido se você conseguir entender todo esse processo, né? Então, a Ballroom, ela continua sempre produzindo, e a galera vai olhando aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo, tá? Copia, mas não faz igualzinho, né? Vamos fazer, a diferença é que hoje, cada vez mais, a gente consegue adentrar esses lugares, mesmo que aos poucos, ou lutando muito, assim, questionando muito, para poder refazer muitas coisas. Por exemplo, o próprio Pose, a gente só tem essa releitura importante, ou talvez tocante, porque teve, como eu falei, o próprio Michael Robertson, a Genovia, o José, Hector, Twig, pessoas importantes da comunidade Ballroom, são pesquisadores que foram consultados, que são consultores da série, né, que estavam ali para contribuir, para falar, não, isso não faz sentido, isso faz sentido. Então, por mais que a gente sabe, né, que vai para um outro lugar, da gente perceber o quanto que é importante ter essas pessoas como consultores, falando e citando sobre. A própria Akira, há 1 ano ou 2 anos, foi lá, mandou um e-mail para a Netflix falando, tipo, olha, essa legenda de vocês de Pose tá errada, tá transfóbica, tipo, sabe? Porque é importante a gente falar, cara, tipo, como vocês não vieram falar com a gente, sabe? Como vocês não foram lá entrevistar a Akira, perguntar, gente, hoje já dá para fazer isso, sabe? E aí, ó, dá uma revisada aqui nessas legendas, tem algumas gírias que a gente não entende, sabe? Porque se você chegar na própria Ballroom, mesmo pessoas que não entendem ou falam fluentemente, a gente está que eu trato fluentemente inglês, se não falam fluentemente inglês, elas vão saber te explicar, tintim por tintim da comunidade Ballroom, gírias em inglês e questões, enfim, nomes e tal. E aí, já para adentrar, para não fugir muito, a comunidade Ballroom, assim, dentro dessa questão da família, dessa estrutura, é muito importante. É realmente, como não sei se foi o Ademir que falou, sobre não representar uma estrutura física, representa realmente um sentimento, palavras, né, porque volta com muito mais força, e, enfim, são infinitas histórias, infinitas possibilidades que a gente, mesmo dentro da estrutura, né, e das normas que a gente vê dentro da comunidade Ballroom, ainda são infinitas possibilidades que a gente tem de existência e de resistência, e contar cada vez mais essas histórias, sabe? De poder estruturar, de ter motivação, de valorizar e trazer esse valor de volta para a gente, trazer esse contexto, né? Isso eu posso até utilizar sem medo, assim, o contexto de Sankofa, né? Que é, tipo, poder voltar na história, buscar o que é nosso, buscar o que é, tipo, nosso de contribuição, de história, e trazer para o agora, para a gente poder ressignificar o futuro, sabe? De questionar. Então, as famílias, essa estrutura de família, de apoio, de coletividade, de pares,
é muito importante, assim. Se não fosse, fico sempre tentando imaginar, se não fosse realmente a comunidade ballroom, e aí eu pergunto também sempre para os meus filhos, tanto da House of Zaya, da Casa Pimentas e outros também que não são da casa, mas eu pergunto assim, se não fosse na comunidade ballroom, quais seriam os outros lugares em que você seria uma pessoa premiada? Quais seriam os outros lugares em que você ganharia troféu, que você ganharia dinheiro, que você conseguiria se imaginar como um profissional, que você iria conquistar uma capa de revista, como a própria Zara foi no último mês na Elle, enfim, entre outras conquistas de pessoas que chegaram em lugares por conta dessa performatividade, né, essa contribuição. E aí a resposta é sempre não unânime, a grande maioria é, dificilmente eu ganharia, por exemplo, uma batalha fora da estrutura da comunidade ballroom, sabe? Porque é um conjunto, assim, que, por mais que a gente fale aqui muito, só você vivenciando, você indo numa ball, você acompanhando a comunidade ballroom, participando de uma família ou não, sendo 007, você imagina. E aí tem uma frase que a Genovia Chase, né, que é da House of Lanvin, ela fala, que ela utilizou, e aí eu utilizo sempre, eu sempre barco ela, que ela fala que a ballroom não é um mundo de fantasia, é um mundo possível reimaginado, ou é o mundo real reimaginado. E isso para mim faz muito sentido e já dá para imaginar todas as possibilidades da ballroom e dessa estrutura toda em família. Maravilha. Gente, para finalizar, de verdade, o que as pessoas deviam saber sobre a cultura ballroom que elas ainda não sabem? Bom, acho que elas devem saber que eu sou muito bonita. Apenas aceitem. Brincadeira. Mas falando sério agora, falando mais sério ainda, né? Acredito que essa frase que a Félix disse faz muito sentido. Que não venha para ballroom achando que ela é a solução dos seus problemas. Ela vai auxiliar você a solucionar os seus problemas. É diferente. Então, tem essa diferença. Venha para ballroom sabendo que a gente vai dar as armas para você conseguir solucionar os seus problemas. Mas a gente não vai solucionar para você. Por quê? Eu e o Félix, como duas pioneiras da cena ballroom, todos os problemas que acontecem dentro da cena ballroom chegam até nós. O Brasil todo acontece, chega até nós primeiro. A gente sabe o que acontece, assim, lá no escondidinho. Então, é mais um adendo, porque a gente falou muito sobre ser um local que desconstrói padrão, essas coisas, e as pessoas hoje em dia imaginam que é um lugar perfeito. Não é. Dentro da cena ballroom a gente tem desentendimentos, é como uma família grande. Você tem desentendimentos, você tem, enfim, momentos que concordam e não concordam. Então é isso. Venha ciente, no demais a gente está de braço aberto para te receber. Pode mandar mensagem. Eu sou chata, eu gosto de falar besteira, eu dou risada, mas estou aqui para receber com o maior amor e carinho dentro da cena ballroom. Como eu sei que várias outras pessoas também estão dispostas a receber essas corpas novas que estão entrando na cena. Mas é como o Félix disse, não venha para a cena ballroom querendo dar tchauzinho e não lutar para conquistar o seu espaço. Porque as pessoas que já estão, elas já lutaram e estão conquistando já faz um tempo. É só isso. Maravilha. Gente, queria muito agradecer a participação de todos vocês. Estou muito feliz. E é isso.